Mateus 5, 1, 2, 3 e 4. Em reverência à palavra do Senhor, vamos ficar de pé? São poucos versículos. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximando-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Podei-vos assentar. Muitos reis, com certeza, muitas autoridades, em todas as nações do mundo, eu tenho certeza que gostariam de estar aos pés do Senhor Jesus para ser ensinado. Albert Einstein, que talvez seja um dos homens mais sábios do mundo, ele dizia que o melhor lugar para estarmos é aprendermos a estar aos pés do Senhor Jesus. Senhor Jesus. E esses homens estavam aos pés do Senhor Jesus para serem ensinados. Você gostaria? Sim. É especial demais. É especial demais. Um homem santo como Jesus. Jesus é muito santo. É muito puro, é muito precioso. Ele olhando para as multidões e transmitindo essa mensagem. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes. Explicar o sentido do termo bem-aventurados, muito felizes, felicíssimos, seria assim, de forma mais prática. Muito felizes, felicíssimos, ok? Felicíssimos. Já usou a expressão amicíssimo? Quando é um amigo muito profundo, muito bacana, ou uma amiga muito profunda, muito bacana. Amicíssima, amicíssimo. Felicíssimo é exatamente a bem-aventurança. Ela vem para te trazer o quê? Felicidade, quando você age com humildade. Primeira colocação. Ficou claro aqui. Mas falar sobre todas as bem-aventuranças foram por Jesus proferidas no início do ministério terreno de Jesus. Teriam as bem-aventuranças alguma relevância para os nossos dias? Cremos na contextualização das bem-aventuranças de Cristo para os dias conturbados, agitados, tumultuados, dias difíceis, dias maus, dias do chamado tempo do fim. Alguém disse que chegamos até no limite. Já escutei isso de um sociólogo. Chegamos até no limite. E aqui diz, então, por quê? No que as bem-aventuranças de Jesus de Nazaré podem nos ajudar? Vamos ao estudo da palavra de Deus e meditar nelas. Primeiro, bem-aventurados os humildes de espírito. Feliz os humildes de espírito. Uma versão diz, os pobres de espírito. Os pobres de espírito. E o que seriam os pobres? O teólogo Holden, ele diz assim, os vazios de espírito. Que seria isso? Esvaziar-se, os vazios de espírito. Então diz o texto, humildade é quando o quê? Nos esvaziamos de nós mesmos, nós tiramos o nosso eu e arranca fora, joga fora, joga pela janela, joga o seu eu para fora, fica só o neto vazio aqui na frente. Não é um neto orgulhoso, altivo, soberbo. Não.
é alguém que já não está mais com seu eu aqui, mas está no Espírito Santo. Amém? Quem passa a viver em você? Cristo vive em mim. As coisas antigas já passaram. Então se esvazie. Eis que tudo se fez novo. Jesus habita em mim. Isso. Então é desse jeito que ele gostaria. E Jesus realmente disse que nós devemos nos livrar do orgulho, da avareza, que nós estudamos hoje, né, Fred? Na escola dominical, do orgulho, da avareza, da cobiça ao dinheiro e as demais coisas, do apego às coisas deste mundo, da nossa própria vontade, e aqui vai mais além, do nosso próprio direito que você tem, de ficar em casa tranquilo, fazendo outras coisas, mas você abre mão desse direito para vir o quê? Cultuar ao Senhor, e Ele vai te recompensar. Diga para o seu irmão do lado, Deus vai te recompensar, porque você está cultuando a Deus. Deus vai te abençoar. Quando você passar por necessidade, por dificuldade, Ele sai do trono e vai te ajudar. Amém? Ele vai até você. Então, você foi até Ele, não foi? Você veio até aqui. Falamos sobre isso também. Aquele que presta culto ao Senhor, ele é abençoado pelo Senhor. Muito bem. Filipenses 2, 6 a 8, se você quiser abrir, Filipenses 2, de 5 a 8, diz assim, é muito especial. Vamos abrir? Palavras do apóstolo Paulo em relação ao Senhor Jesus, que se esvaziou. Diz assim, Filipenses 2, 5 a 8, tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, porque ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? E Ele nos dá o exemplo. Jesus, a humildade de Cristo, foi o traço mais forte do seu caráter. A humildade de Cristo foi o traço mais forte, com certeza, do seu caráter. Porque como Deus, Ele não precisaria se encarnar até aqui. Mas Ele fez isso para nos dar o exemplo. Ele ensinou sobre a importância da humildade, sobre a importância da humildade. Mateus 18, 4, se você quiser só olhar para mim, diz assim, portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino de Deus. Aquele que se humilhar como uma criança, este é o maior no reino de Deus. Então, a humildade é fundamental. A essência da mente de Cristo era a humildade, o amor sacrificial pelos outros. Enquanto a essência da mente humana, não regenerada, é egoísmo e orgulho. A humildade é uma qualidade pessoal da dependência de Deus. Quem é humilde é dependente de Deus. Quem não é humilde não é dependente de Deus. Podem observar, não é. E aí diz, é respeito pelas outras pessoas também, não é? Respeito, quem é humilde tem respeito pelas outras pessoas. A humildade é uma qualidade especial, é uma virtude dada por Deus, para vivermos de modo santo e digno e maravilhoso, diante da sua presença, que é a sua amada igreja, a sua noiva, a noiva do Cordeiro. Amém? Essa noiva que precisa ser bem tratada,
essa noiva que precisa se vestir bem para encontrar-se com o seu noivo, que é Jesus Cristo, o seu Senhor. Muito bem, sem dúvida é especial a humildade. E aqui nós vemos, humildade é não ficarmos ansiosos com o amanhã. É não ficarmos ansiosos com o amanhã. É dependermos do cuidado de Deus. É declararmos: Deus está no controle de todas as coisas. Muito bem. E aí nós dissemos que o Senhor nos torne humildes como uma criança. Humildes como uma criança. Conhece uma criança? Você conhece uma criança? Lembra dela. A humildade de uma criança. Ela não põe resistência na tua presença diante dela. Põe? Não põe resistência. Ela é inocente. Completamente inocente. No mundo de tanto orgulho, de tanto luxo, de tanta ostentação, que Deus nos ajude a cobrirmos a beleza e a simplicidade da vida. Na vida. A vida tem coisas muito belas, muito especiais. Quem se humilha será exaltado. E quem se exalta será humilhado. Conta essa história. Conta essa história de um servo e de um mestre. Conta-se o milagre, mas não conta-se o santo. Me contaram essa história no período de seminário. E tinha uma pessoa na igreja que pregava muito bem. Ele tinha um jeito de falar muito especial, colocava as coisas de forma brilhante, chamava a atenção das pessoas, e também tinha naquela igreja um mestre, um senhor já de idade, que ministrava a palavra, também muito bem, com muita sabedoria, com muita versatilidade, com tranquilidade, com profundidade. Imagine um mestre e um servo, que também prega muito bem, e que estava esperando a sua chance. Quando chegou o momento dele poder mostrar aquilo que ele sabia, como ele fazia, o servo, ele se preparou, orou a semana toda, subiu animado, e todo mundo: agora é a hora, é agora que ele vai pregar, é agora que ele vai soltar os verbos. No seminário, gente, essa história é bem contada. É desse jeito, inclusive para motivar os outros, né, que estão começando a pregar. Então, agora vai ser aquela feijoada. Vamos nos preparar. Esse servo subiu, pregou, e não foi nada daquilo. Não foi nada daquilo. Não aconteceu do jeito que foi dito. É claro que a palavra de Deus não volta vazia. Sempre ela atinge o seu objetivo. Mesmo quando não é uma feijoada, mas é um risoto bem gostoso, bonito, né? Bem feitinho, na medida que Deus quer que seja. Nunca é aquilo que o pregador quer, mas é aquilo que Deus quer que seja. Amém? Por isso que a gente ora. Então, ele subiu daquela forma, e não foi tão forte aquilo. Ele chegou até a dizer para os seus amigos, infelizmente, e é essa história, de que ele pregaria muito bem, e de que seria um novo momento na história da igreja. Um novo momento. Não aconteceu isso. Ele saiu, ele subiu animado, e desceu de que jeito? Cabisbaixo. Desceu, foi embora. Cabisbaixo. Não foi tudo aquilo que ele imaginava. Não foi tudo aquilo que ele pensou, que ele sabia demais, sabia colocar as coisas. Não foi tudo aquilo. E aí ele procura o seu mestre. Procura o seu mestre. Mestre, por que não aconteceu do jeito que eu pensava? O mestre olhou para ele e disse: se você subisse no púlpito da forma que você desceu,
você teria descido da forma que você subiu. Se você tivesse subido com humildade, tivesse deixado Deus falar no seu lugar, e tivesse se concentrado na vontade de Deus, e não na sua, Deus teria feito a obra, e não você. A partir daquele momento, aquele homem cresceu, aquele jovem, deixou de ser servo, deixou de ser jovem, não, continua sendo servo, mas jovem, imaturo, passou a ser maduro, e aprendeu com seu mestre, que aquele que se humilha será exaltado. Ele desceu humilhado, então ele teria que subir de que jeito? Se humilhando, para que ele pudesse descer de que jeito? Exaltado. Por quem? Por Deus. Amém? Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que choram. É curioso, mas nós temos uma contracultura sobre o choro. Os sociólogos dizem que isso chama-se contracultura. Eu fui professor de sociologia durante 5 anos da Unip, então eu sei exatamente, Universidade Paulista, eu sei o que é contracultura. É alguma coisa que não é do nosso cotidiano, não é normal. E os pais estão aqui, e os pais irão me dizer agora se eu estou certo, é passado para os filhos que homem não chora. Não é passado isso? Desde criança eu aprendi também. Homem não chora, tá certo? É passado isso. Rolando Boldrin tem uma poesia maravilhosa sobre isso. Eu não trouxe aqui, eu pedi até para a dona Aurinda para ela declamar para a gente qualquer dia. Quero ver se eu trago, ou eu mesmo declamo, mas ela declama muito bem, gostaria até que ela fizesse isso. É maravilhosa essa poesia. E o nome da poesia é Homem Não Chora. E o Boldrin faz muito bem isso. Ele fala o tempo todo de que homem não chora. Então, nós temos uma contracultura, sim. Mas os programas de televisão procuram entreter as pessoas. Até a nossa forma de cultuar a Deus tem uma proposta de nos alegrar. Nós temos essa proposta. Então não é pecado sorrir, gritar, dançar, saltar. Não, a alegria é uma das propostas do Evangelho. Nós temos que ter alegria. Neemias 8:10 diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos essa alegria. E diz mais, Lucas 2:10 e 11 diz assim, olha que especial, falando da alegria, um pouquinho antes do choro. O anjo, porém, disse aos pastores, Lucas 2:10 e 11, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje nos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto nos servirá de sinal, achareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura, e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e desejando glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra a todos os homens a quem Ele quer bem. Amém? Que bom que Deus te quer bem. Amém? Isso é maravilhoso. E aqui o texto é muito claro sobre a alegria. Mas chorar também é essencial na nossa vida cristã? Sim. Sim. Chorar é reconhecer os nossos pecados. E arrependidos, confessá-los a quem? A Deus. Chorar é um sentimento de solidariedade. É sentir a dor do nosso irmão. Sabia? É sentir a dor do nosso irmão, do nosso filho, do nosso próximo, do nosso parente, do nosso cunhado, da nossa tia, da nossa avó.
do nosso marido, da nossa mulher, é sentir a dor. Viver numa sociedade assim é importante. Essa nossa sociedade é indiferente e alheia. Fala-se tanto em globalização, mas nunca fomos tão individualizados. A internet facilitou a comunicação, mas nunca nos seus relacionamentos foram tão mecânicos e virtuais. Concordam? Mecânicos e virtuais? Menos atrativos. A televisão leva o som e a imagem de satélite, mas nunca as pessoas dialogaram tão pouco. Os aviões a jato encurtaram as distâncias, mas nunca as pessoas estiveram tão longe umas das outras. Os aparelhos celulares se multiplicaram, mas as pessoas não sabem o quê? Se comunicar. É verdade? Aumenta o aparelho, mas na hora de se comunicar, trava. É difícil. Então, passamos por isso. Chorar é quando eu me disponho a amar você. Eu passo a sentir o que você sente, a sua dor. Então, eu passo a amar você, ouvir você, perdoar você, servir você, dar tempo para você, oferecer meu ombro para você. Ofereça o seu ombro para o seu irmão, fala, olha, aqui, ó, você pode chorar aqui. Oferece. Ok? Oferece. Às vezes nós fazemos isso com um animal, né? Com um cachorrinho. Não é isso? Damos carinho para um animal. Isso também conta no reino de Deus, amém? E aqui diz o texto, numa sociedade, eu queria dizer agora de forma bem, isso me emocionou muito quando eu ouvi, chorar é quando eu me prontifico a repartir meu pão com você, é compartilhar o que eu sou e o que eu tenho com você. Chorar é quando eu imito a Jesus, que sentindo a dor de Marta e Maria, ao lado do túmulo de Lázaro, o que ele fez? Chorou. Jesus chorou, autenticamente. Sentiu a dor de Marta e Maria. João 11:35. Numa sociedade egoísta, fria e indiferente, devemos chorar com os que choram. Agora eu quero que você abra Romanos 12, 15 e 16, finalizando. Romanos 12, 15 e 16. Agora só ouça. Não precisa abrir. Antes desse, é só mais um versículo e nós terminamos. Salmo 35. Porque não passa de um momento a sua ira. Salmo 35. Porque não passa de um momento a sua ira. A ira de Deus. Tem hora que você fica meio... Olha, você não está muito bem. Deus está se irando. Não passa de um momento a sua ira. Aí vem, o seu favor dura a vida inteira. Dura ou não dura o seu favor? Qual que é o favor de Deus para conosco? A sua graça. É o seu favor imerecido. E aí diz assim, esse texto fala sobre o seu favor dura a vida inteira. Final, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. O choro vem também? Vem. Deus se alegra com o seu choro? Que colocação ambígua, né? Se alegra com o seu choro? Quando você clama a Ele com o coração puro, quando você busca a presença dEle com piedade, com humildade, com reverência. Estão entendendo? Ele respeita o teu choro. Ele respeitou o clamor dos egípcios, do povo de Israel, quando estava no cativeiro egípcio? O choro deles? Sim. Ele ouviu o clamor? Ouviu. Ele mandou quem depois? Moisés.
para libertar o povo, para ser o homem de Deus para libertar aquele povo. Então Ele ouve o teu choro, Ele ouve o teu clamor, Ele está pronto para te ouvir. Diga para o seu irmão, Ele está pronto para te ouvir. Ele está pronto. Ele vai te dar uma resposta do que você vem procurando. Falar com Ele. Ele vai te dar uma resposta. E essa resposta está exatamente em Romanos 12, 15 a 16, que diz o seguinte: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Essa é a nossa função. Tende o mesmo sentimento de uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é o humilde. Condescendei com o que é humilde. Tenha um olhar manso, não agressivo. E aí diz o quê? Não sejais sábios aos próprios olhos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Que Deus nos abençoe. A porção da sua palavra, lida, ensinada e meditada nesta noite, que Deus nos ajude. Amém. Vamos ficar de pé nesse momento, finalizando o nosso culto. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Mestre, bondoso Pai, Senhor, na Tua presença estamos nós nesse instante mais uma vez, para Te pedir ricas bênçãos das Tuas mãos poderosas, porque sabemos, Senhor, que sem Tuas bênçãos, sem o Teu amor, a Tua misericórdia para conosco, nada somos e realmente nada podemos fazer. Nós somos direcionados pelo Teu querer santo, todos os dias, horas e minutos de nossas vidas, porque nós confiamos nas Tuas promessas para as nossas vidas, para as vidas dos Teus filhos que aqui estão e daqueles que também não estão, Senhor, porque Tu sabes o que cada um sente, o que cada um tem e daquilo que ele necessita. Pedimos, Senhor, a Tua unção sobre cada um de nós neste dia, nesta hora, que vamos agora partir para os nossos lares e vamos descansar velados pelo Teu poder santo, para que amanhã comecemos uma nova semana, um novo dia, sempre na Tua presença e abençoados pelo Teu santo poder. Dirija as nossas vidas, Pai, vela pelo nosso sono nesta noite, que seja uma noite tranquila, que seja uma noite onde podemos esperar que a cada dia que nos colocarmos de pé, Senhor, nós temos certeza que é a Tua bênção, a Tua misericórdia que nos acrescenta mais um dia às nossas vidas. Fica conosco, Senhor, abençoa todos os enfermos, todos os que têm necessidade, nesse instante, uma necessidade maior da Tua bênção, porque necessidade de Tuas bênçãos todos temos, Senhor, mas sabemos que tem aqueles enfermos que estão necessitados de uma bênção maior, e Tu sabes o porquê e sabe o que cada um tem, Senhor. Fica conosco, protege-nos, Senhor, livra-nos dos males, perigos e tentações deste mundo, abençoa as nossas famílias, em especial, Pai, Te peço pelas nossas famílias, porque sabemos, Senhor, que todos temos problemas, que todos temos alguma coisa em que confiar nas Tuas mãos, para a Tua atenção maior, Senhor, e Tu sabes tudo, és presente, és onipotente, e tudo nós entregamos nas Tuas mãos. Fica conosco, perdoa-nos, salva-nos e nos leva para casa, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as ternas consolações do Espírito Santo estejam com todos os irmãos, com toda a família Macaubal, hoje para todo sempre. Amém. Dê um abraço no seu irmão e diga: uma boa semana, Deus te abençoe. Uma boa semana, Deus te abençoe.